Olá, turma! Hoje em nossa aula nós vamos abordar os fundamentos da ciência econômica. Para iniciar a nossa aula, vamos ver a definição da palavra economia. A palavra economia origina-se do grego oikos nomos, em que oikos significa casa ou patrimônio e nomos, regra ou norma. Etimologicamente referia-se à administração doméstica. Com o intuito de dar uma nova conotação, acrescentou-se à palavra economia o adjetivo política, do grego polis, cidade. Dessa forma, deixava-se claro que a economia tinha como objetivo específico a sociedade, e não o indivíduo ou a unidade familiar. Em nosso cotidiano, nós nos deparamos com questões relacionadas à economia e que, em muitos casos, nem prestamos muita atenção, mas que afetam nossa tomada de decisão para consumo, para produção, bem como no ambiente de negócios. São questões como: por que o desemprego está aumentando? Como estimular o crescimento econômico? Como estimular a realização de investimento por parte das empresas? Ou por que a inflação está aumentando? Nem sempre damos as devidas atenções a esse tipo de preocupação, porque na maioria dos casos julgamos que são questões que devem preocupar os fazedores de política econômica e não as pessoas ligadas ao ramo de negócios. No entanto, quem vai atuar em empresas, quem vai atuar no setor de negócios, no setor produtivo, certamente se deparará com essas questões, entre outras ligadas à economia. Vamos ver agora o depoimento de um profissional de administração sobre a importância da economia em sua atuação profissional. Com a globalização, os fatores se tornaram muito mais complexos. Então, hoje as decisões, para você tomar decisão, o número de variáveis envolvidas é muito grande. Envolve a política econômica do próprio país, né? A nível macro, a questão dos juros, a questão da inflação, a questão do crescimento, da recessão, a questão da globalização, o que está acontecendo no mercado mundial, que possa afetar o teu ramo de atividade. E depois, a nível micro, né, econômico, os próprios fatores internos da empresa e a sua ligação direta com o mercado, né? Como vocês puderam ver, essa é uma das formas e algumas das preocupações que vocês terão da economia na atividade profissional ou uma das formas de se utilizar a economia na sua atuação profissional. A preocupação da ciência econômica. Você já parou para pensar qual é a preocupação central da ciência econômica? Caso tenha pesquisado, você deve ter encontrado indícios de que a preocupação central é a administração da escassez na sociedade. Quando falamos de escassez, estamos nos referindo à limitação dos recursos existentes para a satisfação das necessidades ilimitadas da sociedade. Sabemos que as necessidades dos indivíduos são renováveis e são infinitas. Comemos todos os dias, nos vestimos todos os dias e precisamos sempre de coisas novas. Portanto, nossas necessidades são ilimitadas. Jamais estamos satisfeitos com o que temos, queremos sempre mais. Por outro lado, os recursos existentes para satisfazer essas necessidades têm limitações. Por exemplo, sabemos que a terra é limitada, a quantidade de pessoas existente para trabalhar na sociedade é limitada. Por outro lado, o tempo para se realizar as atividades produtivas também é limitado. Diante da escassez de recursos e a infinitude de necessidades a serem satisfeitas, precisamos realizar escolha, que implicam em custos de oportunidade. Vamos ver o conceito de custo de oportunidade. Custo de oportunidade ocorre quando você abre mão de algo para obter outra coisa. Por exemplo, ao escolher produzir alimentos, uma sociedade pode, como custo de oportunidade, ter que deixar de produzir vestuário. É importante observar que o custo de oportunidade não é apenas monetário. Ele envolve, por exemplo, o tempo. Nós podemos aplicar o conceito de custo de oportunidade em sua vida acadêmica. O custo de oportunidade de você frequentar uma faculdade é o tempo que você deixa de trabalhar ou se divertir para estar na aula. Ou o tempo que você deixa de trabalhar e se divertir para realizar os trabalhos nos finais de semana. Portanto, seu custo de oportunidade de frequentar as aulas
é deixar de se divertir. O método de estudo da ciência econômica. Para entender melhor as preocupações da ciência econômica, nós precisamos compreender os métodos de estudo dessa ciência. Antes de mais nada, vamos definir o que é a ciência econômica. Ela é uma ciência social que utiliza um instrumental matemático e estatístico para desenvolver as suas teorias. Portanto, nós a denominamos como ciência social aplicada. Ela faz parte do ramo das ciências sociais. Vamos ver a definição de ciência social. Ciência social é o conjunto de matérias que estudam o homem em relação ao seu meio físico, cultural e social. Enquanto ciência, a economia precisa desenvolver teorias e comprovar a eficácia dessas teorias para os problemas em que está analisando. Assim como a física, a biologia e a medicina, a economia precisa realizar testes. No entanto, diferentemente dessas ciências aplicadas, a economia não tem laboratórios disponíveis para desenvolver as teorias, para aplicar suas hipóteses. Como então realizar os testes na ciência econômica? Será possível isolar uma parcela da sociedade, realizar testes das teorias desenvolvidas nessa parcela da sociedade? Será possível criar um laboratório de economia? Na realidade, não. Se realizarmos testes em uma parcela da sociedade, quando nós aplicarmos os conceitos e preceitos desenvolvidos na teoria econômica para a sociedade como um todo, os resultados serão diferentes, porque envolve pessoas diferentes, culturas diferentes. Se isolarmos os testes em um laboratório, os resultados também serão diferentes, porque a aplicação da teoria econômica, na realidade, depende da reação que os indivíduos terão.